Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui hoje nessa editora chamada Armazém da Cultura, onde estamos abrindo um ciclo de conversas, um ciclo de apresentações literárias de autores fabulosos que o Armazém tem a honra de tê-los como escritores e dentro de registro de ideias e de histórias fantásticas. E a gente começa com nada mais, nada menos do que uma das pessoas mais influentes aqui na nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e quem dirá do mundo, né? O grande jornalista e escritor Flávio Paiva, vindo diretamente lá de Independência, aqui do nosso querido Ceará, casado com a professora universitária Andréia Pinheiro, e que tem dois lindos e brilhantes filhos, o Lucas e o Arthur. É um prazer eu estar conversando com você, a quem eu admiro, e a editora que tem você como um dos autores dessas obras maravilhosas que a gente tem aqui. Nós vamos conversar sobre o Toque de Avançar, mas a gente tem aqui diversos títulos, né? O Invocado, tem esse livro aqui que eu adoro, confesso que o universo infantil é o que eu amo, o Brincadeira de Sol e Mar, Chuteira Dourada, enfim. Se eu for começar aqui a falar as obras, a gente vai passar o tempo todo. E aí, meu querido, quem foi Flávio Paiva, esse menino lá de Independência, até hoje aqui conosco em Fortaleza? É uma satisfação estar aqui nesse programa inaugural aqui do Armazém da Cultura com você, Marcelino, que é uma pessoa que eu também admiro, que acompanho de um bom tempo, e conversar sobre a Independência, que é o local onde eu nasci, é uma das coisas que eu gosto muito, porque quando você diz quem foi esse menino, eu digo esse menino né? Esse menino continua no que eu me construí, porque ele me ajudou ao que eu sou, né? A ser o que sou, e isso vai transpassando em tudo o que faço, né? Eu tenho uma atenção muito grande pela infância, na realidade, eu sempre digo que tudo que eu fiz está dentro de dois eixos. Ou é cidadania orgânica ou é infância. Então, todos esses livros, todas as minhas publicações, textos de jornal, eles estão sempre abordando esses campos, estão sempre transitando dentro desses campos. Então, o menino que nasceu em Independência, meus pais são duas pessoas muito especiais. Meu pai era um criador de ovinos e caprinos, já fez a viagem de volta dele em 2015. A minha mãe mora aqui em Fortaleza, é uma pessoa de uma sensibilidade excepcional. E eu costumo dizer que eu fui criado e educado pela cidade, né? As escolas onde eu estudei, escolas reunidas, o ginásio, tudo isso fez com que eu aprendesse a observar o mundo, aprendesse a ter uma percepção da realidade a partir dessas relações de um meio que me projetou para que eu caminhasse por onde quisesse caminhar. Tem uma obra sua, a qual eu tenho assim uma admiração, e tem uma história também como artista, cantor, que é o Festa em Independência, né? E logo que nós tivemos essa ideia de conversar com os autores e principalmente com você, logo me veio de cara essa música que eu acho que retrata exatamente isso que você falou, né? Dessa sua infância. Eu vou até abrir aqui um parêntesezinho nessa nossa conversa, e vou até soltar aqui um pouquinho dessa música, porque eu faço questão de ter essa música na nossa conversa, até começando, e até mesmo porque a gente está falando um pouco da tua infância. Vamos curtir um pouquinho dessa Festa da Independência, tá? Vamos ver aí. De
dia de chuva, cidade em festa, a meninada toda saindo a se banhar. Uns de calcinha, pés descalços, outros não. Todos na farra da fossa. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva, vem me abraçar. Vem de montão, boca de jacaré, pega o meu coração de sabor picolé. Chove pra lá, chove pra cá, pinguinho de chuva. Eu amo essa música. Vem de montão, boca de jacaré, rega o meu coração de sabor picolé. Rapaz, essa música é brincante, é emocionante, é vibrante. Eu tive experiências assim em palco, cantando junto com crianças. E essa boca de jacaré que a gente tanto brincava quando chovia, né? Enfim, o que é que essa criança, Flávio, tem muito presente hoje aqui nessas suas obras? Na realidade, por exemplo, Festa Independência é uma exaltação de um momento de grande alegria, que é um momento de chuva numa região que é muito seca, né? Então, essa coisa de que as crianças vão para as calçadas, vão para a rua, tomam banho nas bocas de jacaré, nadam dentro assim, das poças d'água. Então, tudo isso gera assim, uma alegria enorme, uma interação, uma algazarra, né? Tem toda assim, uma expressão de liberdade da infância que é muito presente. Eu acho que eu herdei dessa rua, dessa maneira de me relacionar com os pingos d'água, né? Com a boca de jacaré, com as outras crianças, o brincar no seu sentido mais puro, que é não competitivo, que é você faz aquelas coisas que a imaginação produz para você ali e você vai se relacionando sem ter uma competitividade, não tem metas, não tem nada, é só brincadeira mesmo. Então isso para mim, essa música traduz esse lado muito forte que eu trouxe em mim, até hoje eu tenho, de fazer coisas por uma sensação de prazer, por uma sensação de liberdade, de fazer e de compartilhar coisas. Então eu acho que essa música traduz muito bem, você é um grande intérprete dela e foi muito feliz por falar dela aqui, quando a gente está falando de independência e dessa expressão da infância no seu sentido mais puro e amplo e pleno, né? E que ela faz parte de um acervo literário, né? De uma coletânea, de uma produção sua literária e musical, que eu também acho fantástica. Que são dois livros em um, dois né? CDs, Eles foram, né? Porque inicialmente eu fiz um CD para o Lucas, quando ele nasceu, Samba Lelê, depois o Bamba Lalão para o Arthur, e eles foram fundidos em um só álbum, transformado no Flor de Maravilha, que são 20 histórias e 20 músicas. Que eu acho também fantástico essas duas obras. Daqui a pouco a gente chega já aqui no toque de avançar, porque esse menino cresceu, veio para Fortaleza, estudou. Um dos objetivos também dessa nossa conversa, desse vídeo que nós estamos produzindo, é que chegue a muitos adolescentes, né? A muitas crianças e adolescentes, e que sirvam também de incentivo. Quem sabe essas crianças e esses jovens que estão nos assistindo agora não vão se tornar também grandes escritores. E aí, esse Flávio, jovem, chegando, se eu não me engano, aos 17 anos, aqui em Fortaleza, foi estudar, foi trabalhar, conta aí um pouquinho. Tem um ponto que eu queria colocar no que você falou, Marcelino. Isso que eu disse que aprendi a olhar, né? Também aprendi a compartilhar, a querer compartilhar, né? Me deu esse desejo. E quando eu vim para Fortaleza, eu vim com esse olho da descoberta, né? Eu estudei na Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje é o IFCE, depois fiz a universidade, o UFC, e combinando com o trabalho, sempre combinando com o trabalho e combinando com produção cultural, que eu fiz muitas coisas na área de produção alternativa, né? Produção alternativa, livros independentes, músicas independentes, participar de cooperativas de poetas,
defender isso, andei pelo Brasil todo defendendo esse tipo de organização, que eram organizações que pensavam a sociedade por ângulos diferentes, né? Mas uma coisa que sempre me inquietou muito foi porque eu era de independência, tinha esse espírito de liberdade em mim, mas eu não sabia por que independência se chamava independência. Então um dia eu estava numa escola na Barra do Ceará, conversando com as crianças sobre o livro Fortaleza, que é um livro que eu fiz sobre a história da cidade, e uma criança, mais ou menos aí de uns 8 anos, virou para mim e disse assim: Flávio Paiva, eu estava olhando aqui que você nasceu num lugar chamado Independência, você escreveu sobre a história de Fortaleza, você já escreveu sobre a história da sua cidade? Aí eu disse: cara, é o seguinte, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas, para ser sincero, eu não sei nem por que o nome é Independência. Mas aí eu fiquei com aquilo. Você sabe que essas coisas que as crianças colocam pra gente com tanta espontaneidade, elas nos tocam profundamente. E eu fiquei martelando aquilo, e num evento que teve lá em Independência, que é um prêmio, que tem um prêmio literário, que tem o meu nome, que mobiliza jovens lá na cidade, que é feito pelo Espaço Cultural História Viva, que é um espaço de professores, criado por professores para promover a história da cidade, que me inspiraram muito, esses professores do Espaço Cultural História Viva. Esse livro, Toque de Avançar, que nós vamos falar, eu devo muito a eles também, porque o interesse deles em descobrir a história da cidade me motivou também a escrever esse livro. Então eu fui pesquisar em bibliografias e fiz uma, que eu chamo de Expedição Alecrim, uma viagem pelo Piauí e pelo Maranhão, para tentar identificar, tanto na literatura como em entrevista de pessoas, pontos que me ajudassem a descobrir essa origem desse nome, Independência, né? Que teria supostamente uma ligação com a independência do Brasil. Então, o que é que eu descobri? Eu descobri que essas coisas estavam contadas. Só que assim, os escritores do Piauí, eles recortaram a Batalha do Genipapo, que foi uma grande batalha, onde nós derrotamos o exército português, e quando eu digo nós, foram cearense, piauiense e maranhense. Derrotamos um exército português, uma das últimas, eu acho que a última batalha do exército português no Brasil, lá em Campo Maior. Então o escritor piauiense, ele trata da Batalha do Genipapo dentro do Piauí. Quando você vai para Caxias, no Maranhão, que foi outro lugar de grande importância nessa história, o escritor caxiense ou maranhense, ele trata do cerco a Caxias, que é onde foi a derrota final desse exército do Major Fidier, que era o representante do rei de Portugal, para garantir que o norte do país ficasse com Portugal quando houvesse a independência do Brasil. Eles falam do cerco a Caxias como se fosse só no Maranhão. Então, o que eu percebi é que a história estava contada, ela precisava ser linkada, ela precisava criar os vínculos, né? Então, quando você chega, por exemplo, no memorial da Batalha do Genipapo, lá em Campo Maior, está lá escrito que 500 cearenses se integraram àquele grupo que fez aquela luta. Só que os cearenses não eram necessariamente de independência, porque a independência nessa época pertencia ao Piauí. Quer dizer, a independência, a região lá onde eu nasci, ela veio se tornar Ceará depois de 1880. E a batalha foi em 1823. Tá certo? Então, essa costura dessa viagem que eu fiz com meu filho Lucas e com um amigo Augusto, que é um escritor de Oeiras, que Oeiras era a capital da região nesse período. Oeiras era uma cidade de grande importância, ela era uma capital do Piauí e de todo aquele interior onde hoje é Ceará, ali, Crateús, Independência, essa região tudo pertencia ao Piauí. Então, uma história fantástica, pela bravura, pela disposição das pessoas para essa luta da independência, que levou isso, os livros de história não contam com muita clareza, mas foi isso, levou a assegurar para o Brasil a Amazônia.
Porque, Marcelino, tem uma coisa interessante aí. O Dom João, quando ele percebeu que Dom Pedro ia declarar a independência, estava motivado a declarar a independência e tinha apoio para fazer isso, ele mandou esse exército para o Piauí, sediou em Oeiras, porque na hora que Dom Pedro declarasse o Grito do Ipiranga lá e declarasse a independência, esse exército impediria que o norte ficasse fazendo parte do Brasil. Ele era um paredão militar no Piauí, até porque o Grão-Pará e o Maranhão, que é a região norte hoje, eles estavam fechados com Portugal. Quer dizer, já tinha um comércio direto com a coroa portuguesa, então era fechado com Portugal. Então o rei se sentia muito tranquilo de colocando esse exército na fronteira, o Brasil seria do Ceará para baixo, do Piauí para cima continuaria com Portugal. Então a importância dessa batalha que eu relato aqui é que esses destemidos, nossos antepassados, que foram armados de foice, espingarda, pau, cacete, tudo que tinha de instrumento rústico que se usava na agricultura e na caça naquela época, enfrentar um exército com estrutura militar, com canhão, com tudo que um exército naquele período tinha, né? Então, perdeu a primeira batalha, perdeu assim em termos, né? Porque teve o maior número de baixas lá em Campo Maior, mas depois saiu vitorioso lá no Maranhão. Então, essa história é uma história fantástica, que tem a ver com a história do Brasil, e o nome de independência é por conta dessas batalhas. É um livro fabuloso, é um complemento, não só para aqueles que estão dentro de uma sala de aula, como também para quem está fora, né? Uma história que, de uma certa forma, não tinha sido contada, né? E que também eu tive observando, ele traz, além do primor literário, ele traz também um primor artístico quanto às ilustrações, que é do Valber Benevides, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, inclusive a gente vai ficar mostrando, enquanto você fala, algumas das ilustrações, que também são grandiosas e casam, e não só casam com a parte textual, como também elas por si também contam essa história, esses momentos, essa época, né? Então fala um pouquinho aí dessas ilustrações que fazem parte também do livro. O Valber Benevides, nós temos uma amizade, uma relação de parceria de quase 40 anos, né? A gente se conheceu no jornal O Povo, na época o Vida e Arte hoje se chamava Segundo Caderno. Ele ilustrava textos meus e tal, e nós fizemos vários livros juntos, vários trabalhos juntos. E uma coisa que eu gosto muito na parceria com o Valber, de fazer as coisas junto com ele, é porque a gente já sabe mais ou menos o que o outro quer. Quer dizer, quando eu ligo, Valber, vamos aqui, vamos, ele já chega junto, ele já compreende o que você está querendo, ele já cria em cima. Eu trouxe um grande material de pesquisa, fotografias que o Lucas fez, que a gente fez na viagem, então as referências iconográficas nós trouxemos de publicações. Então o Valber, que tem uma sensibilidade especial para capturar de dentro de cada coisa que você traz, o que ele vai usar na criação dele, então ele produziu essa obra de arte fantástica, que são 10 telas, feita em acrílica, aquarelada. É um trabalho. Nanquim também, né? Com nanquim, misturado com nanquim. Ele mexe com tudo, o Valber. E conseguiu produzir algo que trouxesse essa expressão da grandeza dessa história, né? Trouxesse detalhes, assim, ele vai fundo no detalhe, parece que você está vendo as coisas acontecendo dentro desse panorama artístico, que isso é uma coisa muito importante no casamento da literatura com a pintura. Outro detalhe e um casamento que você também faz perfeitamente, com muito brilho e com muita criatividade, você sempre casa suas ideias
com texto, com a literatura e a música, né? Talvez até possa, não sei se eu estou enganado, mas acho que até você já me falou que tudo da sua vida tá cantada, tá tocada, tá musicada, né? E o Toque de Avançar também, né? Vou até falar aqui, está aqui um trechinho. Diga pra mim, quem conquistou o Morro do Alecrim? Se você sabe, diga pra mim, quem conquistou o Morro do Alecrim. Antes de você falar dessa obra musical, a gente vai ver também esse clipe, né? Esse produto audiovisual também maravilhoso, que tem os instrumentistas e a música é mostrada também com a animação das ilustrações. Vamos curtir, vamos apreciar, vamos se deslumbrar também com essa música. Para onde foram as pessoas que lutaram por nós um dia, que cruzaram a garganta do boqueirão, do Poti, que morreram pela liberdade nas águas turvas do Genipapo? Diga pra mim se você sabe, diga pra mim. Então, quem não vai gostar ou quem não vai se sentir convidado ouvindo essa obra musical a embarcar também nessa viagem literária? Então, como é que foi? Conta aí pra gente esse casamento e essa associação e composição musical. A música faz parte da minha vida. Desde criança eu gosto de compor. A gente fazia música, musicalizava cordel, eu e meus amigos. Então, mas sempre fez isso como uma coisa, como um complemento da sensibilidade, né, da relação com a vida. E nos meus livros eu aproveito essa coisa que eu trouxe desde a infância para combinar essas linguagens, a literatura com a música. Então, no Toque de Avançar não foi diferente. E eu precisava de alguém assim que fizesse uma participação comigo que, de certa forma, desse uma sequência à história. Porque eu estava falando de antepassados, de pessoas que lutaram numa guerra que foi importante para o Brasil, mas o que aconteceu depois da independência, né? Porque, de certa forma, nós vencemos aquelas batalhas, mas a independência ainda é uma coisa para ser conquistada. O Brasil ainda é um país dependente, né? Então, o que aconteceu? Então eu lembrei de um parceiro também antigo, dos anos 70, a gente já tinha feito parceria juntos. É um artista que eu tenho uma admiração também muito grande, porque é um grande músico, um bluesman brasileiro especial, que é o Edivaldo Santana. O Edivaldo é filho de nordestino, filho de um piauiense com uma pernambucana, que se conheceram na periferia de São Paulo, em São Miguel Paulista, e dali, um lugar de condições realmente muito adversas, ele se transformou num artista admirável e importante que ele é para a música brasileira. E tem uma paixão pelo Piauí. Ele, inclusive, tinha feito um disco chamado Jataí, só com músicas, que ele falava da avó dele. Tinha toda uma relação da busca dessa memória com o Piauí. Quando eu mostrei essa letra para o Edivaldo, ele comprou a ideia na hora, porque ele se sentiu logo dentro de tudo que estava acontecendo. Então nós fizemos essa música, o próprio Edivaldo gravou com uma banda maravilhosa, que vocês viram os créditos aí no vídeo, né, no videoclipe. E para mim foi uma coisa que agregou também, assim como o Valber nas ilustrações, o Edivaldo na parte musical, porque trouxeram complementos para a alma do trabalho, para a alma da história, né? Então é um livro que tem muita força. Esse livro Toque de Avançar não é só uma história contada, ele é uma história também vivida. Quando você está lendo, você está escutando a música, você está vendo a ilustração, você passa por dentro da história e a história passa por dentro de você. Então, essa é a grande troca que essa combinação de linguagens produz no leitor para que
expanda cada vez mais a percepção dele ao se encontrar com aquela história. Esse misto de ficção, né, e como você diz aqui também dessa história, ela vai para a sala de aula, ela vai para a casa do leitor, mas eu soube também que ela foi para os muros da cidade, né? Ela se transformou também nessa intervenção urbana. E fala um pouquinho também, porque eu como arte educador também, eu gosto sempre de tirar frutos das obras, né? O que é que nós, como leitores, jovens, adultos, crianças, enfim, o que é que a gente pode fazer a partir de uma obra literária, né? A gente pode transformar em música, a gente pode transformar em maquete, a gente pode transformar em teatro, e você transformou, e também até uma sugestão para quem adota esse livro na sala de aula, o professor, enfim, ou até mesmo um jovem pode levar o seu livro e sugerir para que seja lido com a turma, e daqui você tirou essa ideia dessa intervenção, que também pode servir de estímulo para outras intervenções. Então fala um pouquinho dessa intervenção que você fez a partir do Toque de Avançar. A intervenção urbana, a arte urbana, ela é, vamos dizer, uma forma de comunicação muito forte, muito presente hoje no mundo, né? Quer dizer, a juventude cada vez mais vem se mobilizando para se expressar, criar espaços de expressão para a poesia, para a arte, dizer coisas que não necessariamente os lugares tradicionais permitem que elas digam. E eu achei que uma ação de intervenção de arte urbana lá em Independência poderia contribuir para que a cidade entendesse a importância que ela tem na história do Brasil. Porque, como eu te falei, a minha vida toda não sabia por que Independência tinha esse nome. Quando eu descobri, eu fiquei muito animado, porque me encheu de orgulho dos meus antepassados. E quando a gente tem orgulho dos antepassados, a gente se torna mais forte para, no futuro, ser os antepassados de pessoas orgulhosas da gente, né? Então, eu convidei o Severino de Caju, o Tom Almeida e a Duda Lemos, que são pessoas que fazem trabalhos já maravilhosos de arte urbana aqui em Fortaleza, como o livro de rua, a poesia circular. Todas essas são intervenções feitas aqui em Fortaleza, e eles vibraram muito com essa história de fazer lá na cidade do interior, dentro dessa história, que todo mundo comprou também a história, gostou da história e viu o significado de tudo aquilo, né? Então eles foram para dentro do local onde a história era o local da história, o locus da história. Então, para isso foi muito interessante para eles. E nós fizemos cerca de 20 muros da cidade, com painéis em tamanhos diferentes, desde painéis com 21 metros de tamanho, até painéis com menores, talvez de 3, 4 metros, dependendo da parede, né? A gente fez isso, e para mim foi uma forma de contribuir para a cidade se despertar para a própria história. Como eu disse, tudo isso é fruto de uma motivação que eu venho tendo nos últimos 13 anos do Espaço Cultural História Viva, que é um espaço de professores, e da movimentação que os estudantes e as famílias têm lá em Independência todo ano, por conta do prêmio Flávio Paiva, que é um prêmio que tem o meu nome, e essas estudantes de 13 a 17 anos se mobilizam todo ano para escrever sobre alguma coisa que envolva a cidade, né? O tema deste ano, de 2021, é histórias e causos do meu lugar. Então eu estou assim, uma curiosidade enorme para saber o que eles vão escrever, porque é uma cidade, um município, é feito de muitas histórias. A contribuição que eu dei foi de dar uma biografia ao nome. O nome de Independência hoje tem uma biografia. A gente sabe que ele faz parte da história do Brasil, que Independência está associado
a independência do Brasil, que em 2022 agora vai fazer 200 anos. Então é um tema que a gente precisa colocar em pauta cada vez mais para fugir um pouco da história oficial, que essa história oficial ela acabou ofuscando coisas, ações como essas, como toda história. Eu não estou criticando quem fez a história oficial. Estou dizendo que nós precisamos que outras expressões da história tenham espaço, tenham visibilidade, e esse livro abriu esse espaço. E para ele abrir esse espaço era importante que a cidade abraçasse. E felizmente as escolas de independência, os diretores, as educadoras, os educadores, as famílias estão muito engajadas em tudo isso. Eu tenho uma expectativa muito grande que esse 13º prêmio, Histórias e Causas do Meu Lugar, vai ter sim uma expressividade muito grande. Nós estamos pensando inclusive em fazer um livro com as melhores redações, porque é um retorno também que o estudante que participou, a escola que participou, leve para dentro dela a própria discussão da história que ela produziu também. Não vai ficar só o meu livro. Todo mundo é historiador, todo mundo pode contar alguma história. E os estudantes estão muito mobilizados com isso. Foram mais de 600 inscritos no projeto esse ano, considerando a pandemia, todas as dificuldades de participação. Então eu estou muito animado com tudo isso. Estamos aqui, né, no Armazém da Cultura, nesse armazém também produtor de tantas obras literárias. Eu vou até aproveitar que também a gente está aqui com um monte de livro teu. Você é um homem de muitos livros, de muitas obras. Vamos também aqui apresentar um pouco dessas outras obras. Fala um pouquinho de cada um para a gente também. O Bubrax é um livro que trata de como as camadas sociais se construíram em Fortaleza. O subtítulo dele é Sociomorfologia Cultural de Fortaleza. É um livro, quem quiser se desafiar a discutir e a pensar a cidade, eu gostei muito de fazer. É um ensaio. Mais uma obra. Invocado, Um Jeito Brasileiro de Ser Musical, é um livro que eu gosto muito, porque ele trata da música brasileira pelo olhar fora do que a indústria fonográfica construiu, que é onde está a verdadeira música brasileira, né? Então, é um livro também que desafia as pessoas que estão formatadas pela indústria cultural e pela indústria fonográfica. Chuteira Dourada. Chuteira Dourada é uma história 100% verdadeira que aconteceu com meu filho na época da Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. E é um grande desafio de um pai enfrentando um filho ansioso por um presente de uma chuteira que vai chegar próximo do momento da Copa. É um livro que eu gosto muito. E se você fosse um saci? Eita, Saci, eu sou muito apaixonado pelas festas de Saci. Esse livro, Se Você Fosse um Saci, ele é uma história que mostra que o Saci está também no mundo urbano, onde tem árvore, onde tem uma praça, onde a natureza consegue se manter, mesmo com toda a loucura de construção de prédios e asfalto que a cidade tem, a natureza vai resistindo e o Saci está dentro disso e está dentro dessa história. Mais uma. Brincadeiras de Sol e Mar são poemas, 2 poemas com 2 histórias, uma que aconteceu no litoral leste, outra no litoral oeste do Ceará. É uma espécie de cordel, uma literatura rimada, falando de brincadeiras no nosso litoral. E tem uma das histórias com o personagem do Mino, que é meu parceiro também, um grande amigo, um grande artista, cartunista Mino, criou o Capitão Rapadura, e uma das histórias tem a participação especial do grande Capitão Rapadura. Eu tenho um relato a fazer desse seu livro. Opa! Né? Eu, como professor, tive uma experiência maravilhosa com esse livro em sala de aula. Eu preparei o Capitão Rapadura num papelão. Eu fiz o Capitão todo num papelão e fixei ele de uma forma que coloquei numa vassoura, era um rodo, né? E deixei escondidinho no canto da sala. Os meus alunos não sabiam. E comecei a contar. Eu achava essa história muito bacana.
que ele leva o picolé de manjericão lá pro sol. E eles curtiram demais. E é um momento, o clímax dessa contação de história foi quando eu peguei o cabo de vassoura e passei o Capitão Rapadura sobrevoando. Eles amaram aquele... Cara, foi demais, aquela surpresa, esse herói cearense, né? E esse efeito especial de papelão e vassoura, não tem melhor. É porque a criança vê o Capitão Rapadura nessa hora. Sim, sim. Flávio, a gente só tem a te agradecer, tá? Isso aqui é um convite a conhecer a nossa história, para que a gente seja universal. A gente tem que cantar a nossa aldeia. E isso aqui está muito bem cantado, está muito bem contado. Eu vejo esse livro como um convite para que todos possam conhecer a nossa história, os nossos heróis, né? Enfim, essas batalhas que trazem o motivo pelo qual leva o nome de uma cidade. É como você falou, nas nossas conversas antes aqui da gravação, é uma costura muito bem feita, muito bem alinhavada, sabe? E que mostra realmente as nossas origens, né? Independente de qualquer coisa, você já faz parte da história desse nosso estado, né? Parabéns pela obra. E, como sempre, né, no final das entrevistas, a gente sempre deixa aí o nosso convidado que faça o seu convite para que essas crianças, esses jovens, leiam não só o seu livro, como qualquer obra literária, enfim. É o seu tempo agora. O subtítulo desse livro, Toque de Avançar, Destino e Independência, ele tem uma ambivalência. Primeiro porque Destino e Independência é porque as pessoas que foram para a batalha, as que sobreviveram, voltaram para o lugar de onde partiram, que se chamava Pelo Sinal, e lutaram para transformar esse nome de Pelo Sinal em independência. E o segundo é que a independência é uma expectativa de destino, porque as pessoas que lutaram para colocar o nome de independência no lugar, no seu lugar, elas estavam pensando em uma coisa muito grande. Elas estavam pensando em como seria o mundo a partir do resultado das conquistas da gente. E nós temos muitas conquistas a fazer. O Brasil, como eu já falei aqui, é um país que ainda não é um país independente. Nós estamos nesse processo com muitas dificuldades e a juventude tem muito a contribuir com isso, mas ela precisa um pouco beber nessa força desses antepassados que lutaram por esse nome independência, como isso que eu falei, Marcelino, como uma expectativa de destino, como um lugar para ir, como uma condição de uma sociedade. Então, para mim, há esses dois aspectos, um que é físico, que é local, e outro que é de uma maneira de pensar, que é a construção de um modelo mental, nós precisamos honrar essas pessoas e nos honrar, e continuar a nossa luta, cada qual do seu jeito, e para isso a gente tem que ler, e para isso a gente tem que discutir, para isso a gente tem que debater. E o Brasil, que em 2022 vai comemorar os 200 anos da independência, nós temos que estar muito atentos que independência é essa, né? Qual é a independência que nós queremos, e eu confio muito que a juventude tem uma participação fantástica para, a seu modo, produzir esses novos passos de um processo longo de independência que nós não chegamos ainda, mas que podemos avançar bastante se a gente compreende essa expectativa de destino. A editora Armazém da Cultura agradece muito, muito as tuas palavras, a tua escrita, que está aqui e até em outras editoras também. Nós temos o orgulho de ter você também como autor de vários títulos da editora e torcer para que venham, e com certeza vem mais obras
né? E que esse Flávio, escritor, músico, historiador, enfim, essa grande personalidade literária, cultural da nossa terra, continue nos dando tantos presentes. Obrigado e curtam, né, outros vídeos que vão vir pela frente e parabéns para esse grande menino que veio lá de Independência. Fazer danação na capital. E que danação, só danação boa. Obrigado, Flávio. Muito Obrigado a você, Marcelino. Obrigado à Magia da Cultura.